mote do podcast, você sabe, né? Você acompanhou a Tudo. confecção, Todos a os episódios. concepção, né? Quando a gente concebeu o nome e tudo mais. Fala, mas faz vem daí, da sociedade, da nova Fala, fala, geração. fala. Fala e não faz, né? Uhum. E aí você traz esse negócio que, cara, é importante a gente falar e também fazer quando a gente se sentir confortável. Confortável. Porque pode ser que tenha alguém que assista ou então ouça o nome, que é como se fosse um podcast propagandista. Fala, faça, Faça, não tem que fique só fazer. falando. Na verdade, não é isso. A gente está aqui tentando olhar para esse fenômeno de por que as pessoas estão falando e por que estão tendo tanta dificuldade. Aí eu vou te fazer uma pergunta. É assim, na sua adolescência você fala que sempre houve esse movimento de conversar sobre e tudo mais. Tem gente que fala, não, isso vai incentivar. Você acha que isso pode ter até, na verdade, feito você segurar um pouco mais, de tanto que você tinha liberdade para falar disso? Eu não vou falar total, mas porque eu vou explicar, né? Eu acho que eu até já te contei essa história. Cara, que nem, né? Na minha casa era uma coisa que era super aberto, super discutível, tinham poucos tabus, na verdade, se tinha algum, eu realmente não me lembro. Mas, então, quando eu comecei a, né, entrar em contato com a minha sexualidade, né, eu não tinha nada, quando entrei com a minha rebeldia de adolescência, não tinha muito para o que inovar, entendeu? Ou o que chocar meus pais, porque tava todo mundo lá conversando sobre tudo. Eles acolhiam todas as Acolhiam. demandas quando você queria. Eles não concordavam com muita coisa, eles falavam, isso a gente não concorda, davam muito limite, isso é importante falar, né? Não é que podia tudo, não podia tudo, e davam limite sem dó nem piedade, quando precisava. Mas, assim, escutar, eu tinha amigas minhas que iam jantar na minha casa, e até hoje, elas falam, nossa, mas vocês conversam, né? A gente conversa muito, a gente briga muito também, mas a gente conversa muito. E aí, quando eu cheguei lá naquela fase da rebeldia da adolescência, eu falei, como é que eu vou chocar essa galera? Como é que eu vou fazer isso? E na minha casa ninguém era batizado. Eu falei, vou ser batizada. Aí a minha mãe falou, vai ser batizada? Eu falei, vou. A minha mãe falou, tá bom. Vai lá. Batizou. Aí tá bom. Eu falei, não, vou fazer a primeira comunhão. Primeira comunhão? Vai lá. Fiz primeira comunhão. Tá ótimo. Aí eu comecei a acordar de domingo pra ver a missa do Padre Marcelo. Minha mãe, nossa, tá ficando sério isso aqui, né? A menina vai ficar religiosa mesmo, vai virar freira. Eu falei, não, tá bom. Aí eu comecei a namorar. Aí quando eu comecei a namorar, eu falei pra minha mãe, vou casar virgem. Aí minha mãe falou, não, pera, agora a gente vai ter que conversar sobre isso. E aí eu consegui o que eu queria, que era, acho que era dar um choque, assim, sabe? Falar, olha lá, né? E aí, depois, né, ela chamou gente da minha família que tinha casado virgem para falar da experiência catastrófica que isso causava, né? Mas, enfim, não acho que retardou nem nada, coisa do tipo. Eu acho que eu consegui o que eu queria, que era chocar. Mas eu acho que depois disso, continuou no movimento que sempre foi, de autoconhecimento e acolhimento. Então, não sei, eu acho que talvez tenha retardado um pouco isso? Eu acho que não, na verdade. Eu acho que a orientação e o acolhimento faz com que não aconteça nem antes nem depois. Mas muito provavelmente na hora que tem que acontecer. E da melhor forma, né? Eu amo essa sua história. Eu já conhecia, tá, gente? Mas é que eu queria que ela contasse aqui pra vocês. Mas sabe por que eu amo essa história? Porque eu acho que ela é um objeto ótimo pra gente avaliar o quanto muitas vezes os adolescentes trazem coisas da construção e do entendimento deles também para testar a família, para testar o limite da família Total. e testar o amor da família. Total. Às vezes a gente recebe os pais assim, você precisa conversar com meu filho, eu trouxe na consulta porque tá acontecendo isso, ou isso, aquilo. E às vezes essa fuga ou essa estratégia que eles usam para poder chocar os pais e tudo mais, vem através da sexualidade. E às vezes os pais ficam com muito medo, muito receio, e a gente fala, às vezes é só uma fase, às vezes ele só está tentando experimentar as coisas, né? Não é invalidando aquele movimento, você estava num movimento de entender sua religiosidade, mas depois de um tempo você percebeu que aquilo era um movimento muito mais para chamar a atenção da sua família do que para algo que realmente era constituinte seu. E que poderia ser que você tivesse descoberto uma religiosa e falado, não, eu vou casar virgem e estava saudável. Mas e aí eu casei grávida. Corte seco, casou grávida. Fomos de casar virgem para casar grávida. Que nem a minha mãe. Mas é legal isso. É legal porque mostra o quanto também a relação que a família tem sobre a discussão da libido permite esse espaço de troca, né? Porque se sua mãe naquele momento tivesse falado, tá bom, faz o que você quiser,
ela te conhecendo também entendeu que era um movimento de chamar a atenção dela, Sim. né? E conseguiu acolher e depois de um tempo você percebeu que era só algo que você queria a atenção dela e não necessariamente que Não, era e foi ótimo, adorei ser batizada, adorei fazer primeira comunhão, adorei até as missas do Padre Marcelo, sou fã dele até hoje. Mas acho que foi uma fase mesmo, assim, sabe? E acho que veio com esse intuito mesmo de chocar. E isso que você falou, da gente querer testar os nossos pais, da gente querer ver o limite, eu vejo isso como é que ela tem 3 anos, e é meio que todo dia, eles querendo, né? Pede desculpa, mamãe não devia ter feito isso, agora pede mais alto. Não, mamãe não vai pedir, entendeu? Então eles estão toda hora lá testando a gente, né? E aí você vai contornando. Educar é muito difícil, né? Depois que a gente tem filho, hoje em dia eu vejo, mas como é que vocês fizeram? Porque É acho que cai difícil. naquilo de que vai ter um manual, né? De que Sim, vai ter todas as respostas, daí no dia a dia ali você olha e fala, tá, como que eu resolvo isso aqui? Né? Qual que é a estratégia, sim. né? E a gente acha que os nossos pais têm todas as respostas, né? Até hoje, quando eu tô numa cilada, eu não sei o que que eu faço, eu falo, não, vou ligar minha mãe. E eu lembro que uma dos primeiros pânicos que eu tive quando eu engravidei foi como é que eu vou fazer quando ela quiser alguma questão, ela vai me ligar, eu vou fazer o quê? Aí a única coisa que me tranquilizava é, ai, vou falar, fala, liga pra sua avó. Que eu não sei, mas é isso, né? A gente não tem todas as respostas, né? A gente vai contornando. Acho que isso é algo muito importante falar para as mães, né? Mães não têm todas as Não respostas. temos todas as respostas.